Um palavrão aqui, um palavrão ali, mas assim, não sei se as pessoas acompanharam, o que o Nenê fala pro Braulio não é motivo para expulsar. A arbitragem do jogo entre Flamengo e Juventude está causando muita polêmica e a mídia esportiva está criticando bastante. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês com exclusividade o que a imprensa esportiva está falando. 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. E começando pelo pessoal do Jogo Aberto, Renata Fã e Denilson comentaram sobre o jogo, sobre o pênalti marcado em Gerson e sobre a polêmica expulsão de Nenê. Se liga aí. O árbitro já está afastado temporariamente, não é? É, o Diego Pombo do VAR também. E a gente vai mostrar o que de melhor aconteceu nesse jogo. Tô com medo desse Flamengo. Tá com medo, Leirão? Já separa o vestido vermelho, fiel. Foram 98 dias de jejum. Depois de 14 jogos, Gabigol finalmente fez as pazes com as redes. Mas antes de voltar a marcar, Gabi desperdiçou algumas oportunidades diante do Juventude. É bem verdade que o primeiro gol da partida teve participação do camisa 99. Pulgar roubou uma bola no campo de ataque. Gabi pegou a sobra e serviu a Arrascaeta, que parou em Gabriel. No rebote, Michael abriu o placar. Fico feliz por poder marcar, fico feliz por poder contribuir com algo, mas o mais importante não é eu fazer gol, o mais importante é nós sairmos vitoriosos. O segundo do Fla poderia ter saído aos 23 minutos. Gabriel cortou o cruzamento e gerou o contra-ataque do Juventude. João Lucas esticou para Gilberto, que saiu cara a cara com Rossi para deixar tudo igual. Mesmo sofrendo o empate, o Flamengo seguiu atacando. O camisa 99 finalizou e marcou, mas o gol foi anulado. No segundo tempo, a sorte sorriu para Gabigol. O árbitro marcou pênalti em cima de Gerson. E na cobrança, Gabi recolocou o Flamengo na frente. Todo atacante passa por fases goleadoras, depois fases de seca, entre aspas, e voltar a quebrar esse jejum aí é importante. Apenas 4 minutos depois, Michael recebeu em profundidade e tocou para Gerson, que serviu a Arrascaeta. O uruguaio bateu firme da entrada da área para ampliar o placar. O Flamengo poderia ter liquidado a fatura em 2 oportunidades. Na primeira, a Arrasca acertou o travessão nesta cobrança de falta. Depois foi a vez de Gerson bater de bico para mais uma defesa de Gabriel. E como diz o ditado, quem não faz leva. Após uma falta no bico da grande área, a bola sobrou para Edson Carioca finalizar bonito e descontar para o Juventude. Aos 26 minutos, Nenê entrou em campo. Apenas 3 minutos depois, ele foi expulso por reclamação e deixou o gramado ouvindo provocações da torcida rubro-negra. Já nos acréscimos, contra-ataque do Fla. E Gerson serviu ao equatoriano Gonzalo Plata, que deu números finais ao jogo. Final, Flamengo 4, Juventude 2. Conseguimos um gol rápido e acabamos sofrendo um empate, mas o time em nenhum momento se deixou abalar por isso. E depois o time conseguiu fazer os gols que precisava e deslanchou. Com a vitória, o Flamengo fecha a 31ª rodada do Brasileirão na 4ª colocação e com 54 pontos ganhos. Agora o rubro-negro volta suas atenções para o Internacional, adversário da próxima quarta-feira, em um jogo atrasado da 17ª rodada. Não adianta nada olhar a tabela. Só tudo depende de ganhar do Internacional. Já é muito um dia de cada vez aqui no Flamengo, é intenso. Então é importante sempre olhar o próximo objetivo perto. Começamos pelo lance mais questionado. Não sei se é o mais questionado, mas talvez a expulsão do Nenê. Mas o Juventude reclama demais da penalidade marcada no Gerson pelo Mandaca. Para você, isso foi pênalti, não foi pênalti? Poxa, Loirão, uma Que pena coisa, de ficar falando né? da arbitragem, né? Uma Tava pena. 1-1 o jogo. A arbitragem está sendo muito protagonista esse ano no Campeonato Brasileiro. É impressionante. Para mim não foi nada, Loirão. Para mim não aconteceu nada. Um contato completamente normal de jogo. Completamente normal. É mais um erro de arbitragem nessa rodada aí do Campeonato Brasileiro. Pois é, e tem também a expulsão do Nenê. Na verdade, entra no jogo, toma o amarelo, aí toma o outro, já vai tomando vermelho, porque fala umas coisas. Eu vi a súmula do árbitro, não me parece nada tão grave.
Mas, enfim, a arbitragem, aquela coisa de ser a autoridade máxima do jogo. Loirão, o jogador de futebol, o próprio árbitro também, às vezes perde assim, o controle, fala com um pouquinho mais grita um pouquinho mais dentro do campo, da atmosfera e tudo mais. Tem um palavrão aqui, um palavrão ali, mas assim, não sei se as pessoas acompanharam, o que o Nenê fala pro Braulio não é motivo para expulsar. Na minha opinião, o Nenê nem falta com respeito. E se você pegar o histórico do Nenê, o Nenê nunca foi um jogador polêmico, enfim. E aí ele fala, poxa, você vai fazer isso mesmo, Braulio? Você tá de sacanagem, você vai fazer isso mesmo por causa disso? Você vê que ele sai de campo indignado. E mesmo assim ele não chuta o balde. Que a gente já viu, sei lá, Marinho, por exemplo, do Fortaleza sendo expulso e sendo espalhafatoso ali, saindo de campo. O Nenê não. O Nenê nem ele acreditou porque o Braulio acabou expulsando ele. Agora, falando do Flamengo, Michael também fazendo um gol importante. Gabigol a mesma coisa, já estava com um jejum longo aí. E o Plata fazendo seu primeiro gol e golaço do Arrascaeta. Enfim, o Flamengo é um time que agora está muito concentrado na Copa do Brasil, é sua grande chance de título. Mas está fazendo seus pontos no Campeonato Brasileiro também. Essa volta do Michael ela foi importante. Ele volta, né, do futebol árabe, acaba machucando, fica um tempinho fora e agora aparentemente está começando a recuperar a condição física ideal. Vene Casagrande também falou sobre o jogo, sobre a renovação de Gabigol e sobre as últimas notícias do Flamengo. Se liga aí. As redes sociais dando uma olhada, zapeando ali e tal, e eu tô vendo uma galera, inclusive jornalista, dizer que a expulsão do Nenê ontem só aconteceu porque foi contra o Flamengo. Só para contextualizar, o árbitro expulsou o Nenê porque se sentiu ofendido após um palavrão que o jogador disse ali durante a conversa com o árbitro, durante uma cobrança do árbitro. Só para recapitular, então você que está fazendo questão de ficar chorando, reclamando, dizendo que a expulsão aconteceu só porque foi contra o Flamengo, é só você fazer uma pesquisa rápida, porque eu lembro disso, eu só fui ver qual ano era, porque eu estava na dúvida se tinha sido em 2020 ou 2021. Mas em 2020... em um jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, o Gabigol foi expulso pelo mesmo motivo, por ter dito um palavrão na ocasião para o árbitro, ali no fim do jogo, já nos acréscimos. Então, na boa, não existe isso de, a arbitragem ajuda o Flamengo. Pô, que mimizada danada. A arbitragem do futebol brasileiro é horrível. É você torcer para a arbitragem não errar contra o seu time. É isso que tem acontecido nos últimos anos, sobretudo nessa temporada. Eu comecei com esse desabafo, até esqueci de pedir para a galera se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Lembrando que a KTO, nossa parceira, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Tem um link na descrição, lembrando que é só para maiores de 18 anos. Você que é menor não pode, e eu peço sempre para vocês jogarem com responsabilidade. Aproveite bastante o site da KTO, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Lembrando, utilizando o cupom VENE, tem free bet, bônus. Vou deixar o link aí na descrição, aproveite bastante. Vamos para as informações? Vamos lá, galera. Antes de mais nada, mais uma ótima entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, abordando todos os assuntos. É questionado, responde de uma maneira simples para o torcedor entender, mas responde. E também é ele que fala. Ele não coloca nenhum auxiliar, nenhum preparador físico, não. É ele que fala. E sim, isso é uma crítica ao ex-treinador do Flamengo, Tite, que tinha uma entrevista coletiva horrível, péssima, não sabia se comunicar com o torcedor. Acho que grande parte da derrota dele na passagem pelo Flamengo envolve muito a comunicação também. Ele não sabia se comunicar com o torcedor e muita gente acha que entrevista coletiva é bobagem, não serve de nada. Não, é ali que o treinador, o jogador, ele tem a oportunidade de falar, de explicar o que ele decidiu, as decisões tomadas durante o jogo para o torcedor, não é para a imprensa. E nessa entrevista coletiva foi sensacional. O Felipe Luiz abordou vários assuntos esses que eu vou trazer para vocês aqui. Inclusive, alô Gabigol, abre o olho. Felipe Luiz achou um 9 no elenco do Flamengo e esse 9 vai brigar pela titularidade com você, Gabigol. Já já vou explicar essa situação para vocês. Sobre gols sofridos, o Flamengo fez 4, mas tomou 2. Ele foi questionado sobre isso. Ele falou, como falei, sempre
pressionar alto e propor com os 10 jogadores. Você corre riscos. É um risco que eu sei que vou correr. Sempre vão existir erros. Claro que esses erros têm que ser corrigidos, treinados e melhorados. Mas eu sou consciente, eu sei que vão acontecer. E hoje foi um erro. Um erro que os dois Léos, no caso, Léo Pereira e o Léo Ortiz, os jogadores que estavam fazendo a zaga do Flamengo, os dois Léos sabem que aconteceu, não preciso nem falar para eles, mas sempre com a confiança do treinador de que eles têm que fazer o que eu peço. E eles estão fazendo. Alguns momentos vão criar desajustes na defesa. Claro que não gosto de tomar gol, não quero tomar gol. Vou fazer de tudo para corrigir durante a semana. Treinar esse aspecto da vigilância para poder ter a bola com mais segurança. E na boa, assim, já que ele tocou no assunto Léos, a dupla de zaga, eu penso que a dupla de zaga tem que ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Por quê? E eu vou justificar essa minha fala aqui, porque eu faria isso. Com Fabrício Bruno e Léo Ortiz, você teria velocidade. Fabrício Bruno tem uma velocidade absurda. Quer queira ou não, é muito difícil ganhar do zagueiro rubro-negro na velocidade. Tem uma explosão muito boa, mas não tem uma saída de bola muito boa. O que o Léo Ortiz tem em excelência. Então, acho que os dois se completam. E, além do mais, os dois jogaram juntos durante muito tempo, nos tempos de Red Bull Bragantino. Eles se conhecem dentro de campo. Já tem entrosamento. O Léo Pereira, e isso aqui não é uma crítica ao Léo Pereira, mas eu acho que o Léo Pereira, quer dizer, acaba sendo uma crítica de uma maneira indireta, ele está expondo o setor defensivo, muitas vezes, em muita ida ao ataque. Ele não está fazendo a cobertura do lado esquerdo da maneira correta, como fez em outrora. Então, acho que o Léo Pereira, nesse momento, merece ficar como opção no banco de reservas e o Fabrício Bruno ser titular. Inclusive, o Felipe Luiz foi questionado sobre o Fabrício Bruno e ele disse: Fabrício, como eu falei em outras coletivas, é um jogador espetacular. Para esses jogos agora, preferi começar com o Léo Ortiz e Léo Pereira por uma questão estratégica. Contra o Fluminense, eu decidi começar com o Fabrício por uma questão estratégica. E eu não errei, ok? Não veio a vitória, mas o que eu vi do Fabrício me agradou muito. E eu já conheço também, não é novidade, e o Fabrício está para ajudar a equipe, nem sempre deixa muito claro isso. Tanto ele quanto o David sempre estão treinando bem. Davi, no caso, que é o caso do Davi Luiz, sempre estão treinando muito bem. Se esforçando, estão ajudando a equipe do lugar onde estão agora. Não entraram hoje, por exemplo, mas ajudaram a equipe. No próximo jogo, como você falou, o Fabrício pode jogar, talvez o Davi Luiz também. São jogadores muito importantes para mim, já entenderam como eu quero jogar e pouco a pouco eles vão tendo minutos. O Léo Pereira está suspenso, próximo jogo do Flamengo, que é contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, dia 31, ou seja, quinta-feira que vem, se eu não estou enganado, vou até conferir aqui no calendário, é isso mesmo, quinta-feira que vem o Flamengo encara o Internacional, um jogo atrasado da 17ª rodada, jogo importante. O Internacional vencendo o Flamengo, passa o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, Felipe Luiz falou sobre o Fabrício Bruno, porque escolheu Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu escolheria o Fabrício Bruno para fazer dupla de zaga com o Léo Ortiz. E você? Pode comentar à vontade aí. Outro jogador que foi muito elogiado foi o Everton Araújo, que esse, inclusive, ganhou a vaga titular, deixando o Alcaraz, jogador mais caro da história do Flamengo, no banco de reservas. Eu confesso que eu imaginava o Alcaraz jogar, mas o Everton Araújo jogou como primeiro volante, um pulgar mais adiantado, e o Everton Araújo foi muito bem na partida de ontem novamente. A mim, não me espanta, não me surpreende, sempre acompanho o Everton Araújo desde os tempos de categoria de base, desde os tempos de Volta Redonda, inclusive, porque ele é cria das categorias de base de Volta Redonda, e o Felipe Luiz disse sobre o Everton Araújo. Everton é um jogador que tem o maior talento que um ser humano pode ter, na minha opinião, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado. Você dá uma instrução, ele arregala o olho, quer aprender, absorver a todo momento. Fica fazendo um complemento depois do treino, tem tendência de evoluir muito. O maior dom que pode ter um ser humano é essa vontade de aprender. Hoje fez um grande jogo, controlou muito bem o meio. Ele e o Eric Pulgar. Estou muito feliz de ter mais uma opção como volante. Tá aí, elogios ao Everton Araújo. Agora vamos para a informação principal do vídeo, que isso me chamou muita atenção e eu fui apurar os bastidores dessa situação, porque o Gabigol
pode ter a titularidade ameaçada. Pode ter não, está com a titularidade ameaçada, porque o Felipe Luiz achou, entre aspas, um outro camisa 9 dentro do elenco. E não é o Carlinhos, que está machucado, e obviamente não é o Pedro, que só volta ano que vem, porque também está lesionado. Ele disse, sobre o Plata, ele compete em posição tanto com Bruno Henrique e Michael na esquerda, mas sabemos que a melhor versão dele é na direita. Aí ele compete com o Gerson. E eu vejo ele como um 9 porque ele tem muita velocidade, tem boa relação com a bola e ataca muito bem espaço. E eu sempre tento dar minutos para poder dar confiança. Ele é muito importante para a gente. Hoje entrou e fez um jogo excelente, mas ele sempre tem a tendência a tirar para a posição dele. Isso requer trabalho para entender os movimentos que um 9 de ofício deve fazer. O mais importante é que eu tenho os coringas à disposição. Eles colocam a equipe acima de tudo. Pois é. Gabigol, pelo que eu apurei, o Felipe Luiz pensa sim em escalar o Gonzalo Plata como 9. Então, Gabigol, você que foi titular nos últimos 6 jogos com a camisa do Flamengo e 5 jogos com o Felipe Luiz e não fez bons jogos, talvez contra o Corinthians no primeiro jogo do Felipe Luiz. Ali eu acho que o Gabigol fez até um bom jogo, para ser justo. De lá para cá, não. Longe de ser aquele Gabigol, eu não entendo essa boa vontade da grande maioria de dizer que o Gabigol voltou. Gente, o Gabigol não voltou. Está muito longe de voltar, mas muito longe mesmo. A partida de ontem do Gabigol, embora ele tenha feito um gol de pênalti, e que bom que fez, porque querendo ou não, isso dá mais confiança ao atleta, que estava 14 jogos sem marcar, ele fez um gol, beleza, mas a atuação em si foi horrível, gente, horrível. Lento, sem velocidade, sem noção de campo, impedimento aí, sem noção tática, sabe? Você vê que o jogador, o Gabigol, ele tá fora de ritmo dos demais atletas. Parece que ele caiu hoje no Flamengo e tá fazendo a sua estreia hoje no Flamengo, mas não é assim. Tem que voltar a ser o velho e bom Gabigol. Enquanto isso, o Felipe Luiz, e de maneira brilhante, busca uma outra opção. Viu no Gonzalo Plata. Eu acho uma baita opção. Primeiro, tem velocidade, tá? Tem drible, tem arranque. Foi o que o Felipe Luiz falou aí. Se ele começar a pegar uma noção de como joga o 9, Gabigol, você vai perder essa vaga. Porque o Gonzalo Plata, ele acabou de chegar, ele tem 9 jogos, poucos minutos em campo com a camisa do Flamengo, já fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, isso dá mais confiança, e é óbvio que ele está doido para se tornar titular na equipe do Flamengo. Como o Tite gostava de dizer, o campo fala. Então, abre o olho, Gabigol, você pode perder a vaga de titular. Lembrando que você tem poucos dias para provar que merece a renovação de contrato com o Flamengo. E por falar em gols, o Flamengo superou os 100 gols em 2024. São 101 gols, para ser mais exato, tá? Na partida de ontem. Em 65 partidas, 25 jogadores diferentes do elenco marcaram as redes adversárias. O top 5, Pedro continua em primeiro, obviamente, 32 gols em 45 jogos, nossa, um número absurdo. Arrascaeta, 9 gols em 43 jogos. Bruno Henrique, 8 gols em 50 jogos. Cebolinha, 6 gols em 32 jogos. Luiz Araújo, 6 gols em 52 jogos. Olha isso. O Gabigol vem logo depois, 6º colocado aí no ranking de artilharia dos jogadores do Flamengo, com 5 gols, gente. É muito pouco. É muito pouco. Me desculpa vocês que defendem o Gabigol. Tá boa, mas eu preciso ser honesto. Eu preciso fazer uma análise fria e sincera. A temporada do Gabigol é ridícula, gente. É ridícula. Bom. Meu parceiro, o Flamengo de Felipe Luiz, mesmo estando desfalcado e com algumas dificuldades, se mostra resiliente nessa reta final de temporada. O próximo compromisso é contra o Internacional nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E mesmo estando bastante distante, a torcida ainda sonha com uma dobradinha da Copa do Brasil e do Brasileirão. Será que ainda dá tempo? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber nosso conteúdo.